Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Mateus 5, do versículo 43 até o 48, que diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. 46. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu quero também ler mais 4 versículos. Capítulo 6, versículo 1, diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Os ensinos bíblicos, eles são maravilhosos e sempre pega de alguma forma a gente. E todos nós precisamos aprender e fazer mudanças. Essa é a pura verdade, que nós precisamos fazer mudanças. E aqui diz, né? Não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. É mais ou menos assim. Você faz as coisas pelas pessoas e faz de tal forma que ninguém precisa saber do que você fez. Mas aí nós somos daquele jeito, né? A gente faz e ainda quer gratidão. Você nem obrigado deu. Eu ajudo fulano, ele nem obrigado dá. Nem agradece. Quando nós estamos esperando uma gratidão, esse é um problema que já está fora aqui do texto. Não saiba o que fez a tua mão direita, aquilo que faz a esquerda. Não saiba a tua esquerda o que faz a direita e assim vice-versa. Ou seja, quando deres esmola, faça de forma que não seja visto para que haja recompensa. De preferência, não tenha nenhuma recompensa aqui, para que a recompensa seja dada lá no céu. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim. Aqui a gente faz, a gente quer que as pessoas pelo menos digam muito obrigado, ou queremos que outras pessoas também saibam que nós ajudamos ciclano. Por quê? A vaidade. A vaidade é muito grande e nós somos seres humanos cheios de complicações e cheios de vaidade. E ainda terminando essa primeira, digamos que introdução aqui, nós vamos agora ver aqui uma parte que eu quero deixar com os irmãos nesta noite. Eu coloquei como tema dessa palavra, ame teu próximo e odeie o teu inimigo, porque é o tema aqui dos assuntos, inclusive a primeira parte quanto à segunda parte, que é essa questão da esmola. E começa dizendo assim: viste que foi dito, ou viste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ou aborrecerás o teu inimigo. Bom, vamos entender isso aqui, porque quando nós olhamos na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Mas Jesus comenta algo, agora tá. Mas Jesus disse, ouviste que foi dito aos antigos? Ame teu
próximo e odeie seu inimigo. Mas não está escrito isso nos livros antigos, mas era uma prática dentre os judeus. E de onde surgiu essa prática deles entenderem que era para odiar os inimigos? Surgiu de algumas histórias. E eu não vou contar a história toda, mas vou contar aqui 2 pontos importantes para que os irmãos entendam de onde surgiu isso. O primeiro ponto que eu quero contar para você, a primeira parte, eu coloquei como tema amor e ódio, que é este assunto que eu quero trazer para você. Em 1950, houve uma escavação no Mar Morto e encontraram um manuscrito no Mar Morto. E esse manuscrito, que eu não pesquisei se era de pedra, se era de papiro, de pergaminho, não sei, mas encontraram um manuscrito e nesse manuscrito estava escrito uma interpretação que um grupo de judeus fizeram do texto de Êxodo 21. Quando eles olharam o texto de Êxodo, capítulo 21, e versículo 24, eles então fizeram uma interpretação particular do jeito deles, porque lá o texto de Êxodo não é isso que está dizendo, mas eles interpretaram e escreveram algumas leis baseado nessa ideia. E dentre essas leis que eles escreveram baseado nessa ideia, está esse que Jesus comentou. Quando eles disseram, a interpretação deles era: devemos amar todas as pessoas que Deus escolheu e odiar todas as pessoas que Deus rejeitou. Essa era uma das interpretações que eles tinham. Existem muitas outras interpretações, mas eu quero me ater a essa de ame as pessoas que Deus escolheu e odeie as pessoas que Deus rejeitou. E por isso que tinha essa prática, essa convivência entre os judeus, e quando Jesus chegou, ele então comentou isso para os discípulos. Então ele fala isso para os discípulos: ouviste o que falaram para os antigos? Vocês ouviam, vocês entendem, vocês escutaram o que era a prática dos antigos, que eles falavam uns para os outros, de que ame o seu amigo, o seu irmão, e odeia o seu inimigo. Aí Jesus então coloca o correto, a verdade, dizendo: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Essa é a verdade que eu quero que vocês entendam, estava dizendo Jesus. Os antigos diziam: ame o seu amigo, o seu irmão, e odeie o seu inimigo. Mas o que eu vou dizer para vocês é a pura verdade. Ame os seus inimigos e ore pelas pessoas que falam mal de você. Ore pelas pessoas que não gostam de você. Ore pelas pessoas que maltratam você. Ame os seus inimigos e ainda ore por aquelas que não gostam de você. Tem alguém que não gosta de você? Você deve orar por ela. Tem inimigo? Ame o seu inimigo. Isso é o que Jesus está dizendo. Isso é o que eu quero que vocês aprendam. Vocês ouviram o que disseram os antigos? Pois é, esquece. É isso que vocês precisam. Amar o inimigo e orar por quem não gosta de você. Todos aqui já passaram por essa, e talvez alguns estão passando por essa, de saber que fulano de tal não gosta de mim. Fulano de tal fala mal de mim, não vai com a minha cara. Fulano de tal, tem uma turma que não vai com a minha cara. Fulano, sempre tem essa. Fulano orou de cara feia, não foi com a minha cara. É isso que Jesus disse. Ame os inimigos, e essas pessoas que não foi com a sua cara, você deve orar por ela. E quem ora não fala mal. Quem ora não reclama. Está me entendendo? Quem está me entendendo? Já pensou você orando pelo Sérgio, falando mal do Sérgio, orando pelo pastor Paulo, falando mal do pastor Paulo? Vamos orar pela Gisele, mas ela não vale nada, né? Quem que faz um negócio desse? Não gosto dela. Vamos orar pela uma Sônia, pela pastora Sônia, mas é chata. Não faz sentido. Então Jesus estava dizendo: ame o seu inimigo e ore por quem não gosta de você. Quando você está orando pelas pessoas, você não reclama delas. Amém? Tudo bem assim? Então, se você reclamava de alguém, a partir de hoje, zerou. Zerou. Diga para alguém do seu lado: zerou. Amor e ódio. Porque a reclamação é a parte do ódio. Ei,
quando nós reclamamos de alguém, é a essência do ódio. Quem está me entendendo aí? Quando reclamamos de alguém, é a essência do ódio. Quem entendeu aí, diga amém. Quem pretende mudar, diga misericórdia. Da minha vida também. Eu tomo cuidado para não reclamar até do governo. Tem vezes que eu passo na rua assim, e tem aqueles buracão assim que batem assim e o carro dá 10 capotadas. Brincadeira, né? Bate assim, dói até a alma. A vontade de falar, não tem prefeito. Mas assim, já pequei, né? Porque eu penso assim, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu clamo pela misericórdia e zerou. Vontade de reclamar dá. Mas não devemos reclamar de ninguém. Aí ao invés de reclamar, eu falo, Hernandes, filma os buracos ali, manda lá para o prefeito para ele tampar. Filma, faz um vídeo, manda lá para ele para ver se ele tampa os buracos aí. Olha, o texto que Jesus estava comentando é o texto de Êxodo 21, 24, que Jesus comentou que os antigos interpretavam. É quando ele diz lá, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E nessa passagem, Deus revelou a Moisés algumas leis para ele passar para o resto do povo. Esta lei se encaixa nas leis a respeito das violências. Mas nessa lei não era a lei de ame seu amigo e odeia seu inimigo. Foi uma interpretação que eles fizeram de algumas leis, imaginando que estaria correto. Mas, para entender essa coisa do olho por olho, dente por dente, e ame o seu amigo e odeia o seu inimigo, também fazia parte de um contexto, de um ensinamento que foi feito antes dos 10 mandamentos. Antes das leis que Moisés construiu, que hoje vale pelo mundo todo, já havia um código muito conhecido, que quem estuda ou já estudou, já pesquisou, sabe que existia o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi um código que do rei da Babilônia, que reinou 18 séculos antes de Jesus. 18 séculos antes. E as leis vieram por Moisés 15 séculos antes de Jesus. Ou seja, são 3 séculos antes de acontecer tudo isso, estava lá Hammurabi construindo os seus códigos. E um dos códigos de Hammurabi é isso também. Do olho por olho, dente por dente, ame seu amigo e odeia seu inimigo. Então os judeus, quando interpretaram, eles interpretaram muito mais o código de Hammurabi do que a lei da Bíblia. Então eles vieram com o ensinamento dos babilônicos e se encaixaram nas leis deles para poder ter um parâmetro. São muitos códigos, mas eu quero deixar isso para você, dos tantos códigos de Hammurabi, ao todo, 282 códigos ele tinha, e desses códigos, muitos deles os judeus praticavam como sendo da Bíblia, mas não era, e um deles era esse que eu estou dizendo para você. Agora, eu quero deixar com você um outro ponto importante para nós meditarmos nesta noite abençoada. Nós precisamos fazer morrer a velha natureza. E eu trago essa palavra como morte já. Não dá para a gente viver meio morto e meio vivo, ou morto. Se a gente está vivendo para Jesus, mas o velho homem ainda estiver vivo, a gente não tem santidade. Ninguém consegue santidade se ainda o velho homem, a velha natureza, ainda estiver viva. Ela precisa estar 100% morta. Ou seja, o que é a velha natureza 100% morta? Os desejos da carne. Todo desejo pecaminoso precisa morrer. Se os desejos pecaminosos não morrem, a gente não tem santidade. Você não constrói santidade. Você pode até começar uma vida de oração, até fazer jejum, você pode até ler bastante a Bíblia, mas se o velho homem não morre, não tem santidade. Você não consegue gerar santidade. Ou seja, tem gente que lê Bíblia, tem gente que ora, tem gente que até jejuma,
mas não consegue viver em santidade e quando olha para dentro de si, sabe que está impuro ou impura. Porque o velho homem não morreu. A velha natureza não morreu. Então eu trouxe como palavra para esse tema, que é pequeno, morte já, que é a morte do velho homem, da velha natureza. Para explicar ainda melhor o que é que eu estou dizendo da velha natureza, é mais assim, pensamentos. Pensamentos que não agradam a Deus, não deixa nascer. Não deixa nascer. Quando começar a nascer, mata ele na hora. Mata na hora. Pensa nos pensamentos ruins, com um buraco nascendo uma cobra no seu quintal. Ah, que desespero. Ah, não. Vai surgir ali uma cobra. Tá. Quais são os pensamentos e sentimentos? É venenosa? É perigo? Pensa agora naquele bicho que tem o ferrão. Pensa no escorpião. Quando você olha assim, tem vários escorpiões dentro de casa. Se você deixar um pensamento ruim nascer, é um escorpião que vai nascer outros. Morte já. Você não pode deixar um pensamento sequer ruim nascer, precisa matá-los. Isso é fazer morrer o velho homem. Senão esse texto, esse ensinamento que Jesus está contando aqui, não vai decolar para nós, não decola. Quando Jesus disse assim, olha, viste que foi dito aos antigos, ame seu amigo e odeia seu inimigo. Não, esquece de tudo isso. O que eu estou dizendo para vocês é, ame os seus inimigos. Porque se a gente entende isso, a gente entende que não vai reclamar de ninguém. Esse é o princípio. Porque o princípio da murmuração é ódio, que vem do que Jesus disse, esquece disso. Nós não amamos, nós não odiamos nossos inimigos, nós amamos os nossos inimigos. E fazemos bem a qualquer que não gosta de nós. Oramos, intercedemos por qualquer um que não gosta de nós. Então nós não podemos deixar nenhuma semente de ódio nascer em nós. Então qualquer pensamento ruim é semente de ódio. Quem está me entendendo? Então morte já para os pensamentos ruins. Se quisermos desfrutar de santidade, é morte para o velho homem, para a velha natureza. Colossenses 3, versículo 5 diz assim, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Olha, sendo assim, faça morrer, mate toda a natureza terrena. Tudo que vem da natureza, todo pensamento, todo sentimento que vem da natureza terrena, acabe com ele. Mate, morte já. Se os sentimentos, se os problemas da natureza humana, tudo que pertence à natureza terrena, não morrer, não tem santidade. Não tem santidade. A gente até vai querer, Senhor, eu quero a unção, eu quero andar na unção do Espírito Santo, eu quero falar, eu quero viver a santidade. Não consegue, se não matar a natureza pecaminosa. Existe muito jeito de fazer isso, muito jeito de matar as naturezas pecaminosas. E aí, existe uma lista grande das naturezas pecaminosas, mas esse texto não traz uma lista grande, traz uma mini lista. E essa mini lista, ele coloca lá, faça morrer no meio de vocês a imoralidade. Faça morrer no meio de vocês essa natureza da imoralidade sexual, da impureza. Imoralidade sexual é mais fácil de entender, mas impureza. A palavra impureza é tudo que não é puro. Tudo que não é puro. Pensa aí no leite que fica lá 6 meses. É puro? Lógico que não. Ainda tem uma concentração de formol tão alta nesse leite, que mesmo que você abra ele, derrama, ele vai ficar ali intacto. Põe numa vasilha, ele não vai estragar. Porque ele não é puro. Pensa numa comida contaminada. Você largou lá, aí viu as varejeiras, andou, e no outro dia você vai comer aquela comida. Quem come? Já sabe que está ali cheio de verme. Não está mais puro. Assim, Paulo está dizendo, faça morrer a impureza. Desde que contaminou com alguma coisa, já não está mais puro. A nossa vida, ela é impura se tiver pensamentos impuros, sentimentos impuros, se tiver confusão, contenda. Se não tiver
as coisas organizadas espiritualmente, tem impureza. E se tiver impureza, não há manifestação da glória, porque tem impureza. Nós precisamos nos afastar de tudo que é impureza. E as impurezas, elas são fáceis, porque elas vêm com roupagem de, não tem problema, está tudo certo, não tem nada a ver. Isso todo mundo faz. Faça morrer a paixão. Essa paixão que ele está falando aqui, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que nos afasta de Deus. Qualquer coisa que nos afasta de Deus pode significar uma paixão. Mas é lógico que quando fala paixão, todo mundo pensa num casal apaixonado, num cara apaixonado, numa menina apaixonada, menina apaixonada. Não está falando apenas disso. Faça morrer a paixão carnal. A paixão carnal. Tem gente que tem paixão por churrasco. Apaixonado por churrasco. A gente pode comer qualquer coisa sem nenhum problema, mas você viver apaixonado por uma coisa que muitas vezes é ruim, igual paixão por açúcar, por exemplo. A diabetes está matando, mas está comendo açúcar, não tem jeito, é apaixonado por açúcar. Não estou dizendo que açúcar é pecado ou que churrasco é pecado, estou falando a paixão. Quando existe uma paixão, a gente não larga a quem está apaixonado. Mais ou menos assim. Isso, a maioria de nós já vimos isso, ou alguém já passou por isso. Quando a pessoa está apaixonada por a outra pessoa, e alguém diz assim, cuidado, vai devagar. Não, aquela pessoa é perfeita, você não vê defeito. Depois de 2 anos de casado, 3 anos de casado, você não era o que eu pensei que era, né? Você mudou muito, mudou nada, já era assim, você que não via, porque estava apaixonado. A paixão cega a gente. A paixão encobre a visão nítida. Você não tem nitidez, você não consegue filtrar quando existe essa paixão doentia. E também deve ser tirado vontades, as más vontades, vontade de coisa ruim, a ganância e também a idolatria. Poderia gastar bastante tempo falando sobre essas coisas, mas o nosso tempo não permite. Eu vou encerrar aqui lendo mais um versículo desse ponto, que é o versículo 44 do texto que nós lemos no começo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando a gente, por exemplo, desmonta a velha natureza morreu, ainda que a gente é insultado, a gente não sente raiva do insulto, pelo contrário, a gente sente compaixão por quem está perdido ou por quem está sofrendo de alguma coisa e a gente sente compaixão até de quem tenta agredir. É simples assim. E eu estou falando para vocês de coisas que é experiência de vida e bastante conhecimento, convivência de acompanhar muita gente. Quando a gente está realmente ligado com Jesus, apaixonado por Jesus e não pela carne, a gente tem até sentimento de piedade das pessoas que são maus, que são ruins. E ao invés de falar mal, de reclamar, a gente ora por eles. É o que Jesus está mandando aqui. E aí, precisamos então, para terminar aqui, ganhar perfeição, adquirir perfeição, crescer em perfeição na adversidade. É possível ser perfeito enquanto está na terra? Jesus disse que é. Jesus disse que é possível ser perfeito aqui, hoje e agora. Jesus disse para mim e para você, está dizendo, Manuel, você pode ser perfeito ainda aqui. Kleber, você pode ser perfeito. Evaldo, você pode ser perfeito. Edivaldo, você pode ser perfeito. Dá para ser perfeito aqui? Está dizendo, Fátima, você pode ser perfeita. Dá para ser. Jesus disse. E aí eu quero ler para você o versículo, Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Faz vir a chuva sobre justos e injustos. Aí ele termina. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está dizendo que sejam vocês perfeitos. Então Jesus está dizendo, é possível ser perfeito. É possível ser perfeito, dona Rosa? Rosa linda.
Rosa linda do Sansão. É possível ser perfeito. Está escrito, senão não estaria escrito. Desde que nós, quando eu estou dizendo ser perfeito, não quer dizer que nós não erramos, quer dizer que nós não conformamos com o pecado. Ok? Amém? Porque não há ninguém que não erre. Repita comigo assim, não há ninguém que não erre. Mas se Jesus disse, diga aí, mas se Jesus disse que pode ser perfeito, que devemos ser perfeito, então é possível ser perfeito. E ele estava dizendo, seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Significa que eu e você podemos crescer no aperfeiçoamento e sermos perfeitos. Digamos assim, vamos falar aqui do que é ser perfeito. Digamos que eu cometo um erro com a minha esposa, imediatamente eu peço perdão. E para ela ser perfeita, ela perdoa. E não lança em rosto, passou, toca para frente o negócio. Estão me entendendo o que é perfeição? Agora se ficar remoendo, acabou, não é perfeição. E não pedir perdão não é perfeição. Não querer perdoar não é perfeição. Pois Jesus disse que não é nem para ficar com raiva do inimigo, quanto mais ficar remoendo para dar um perdão. Tem gente que fala, eu até perdoo, mas só amanhã, hoje não. Jesus disse, não coloque o sol sobre a vossa ira. Aconteceu um negócio, sabe o texto de Hebreus, capítulo 12, que diz lá assim, ó. Eu até vou ler aqui para você. Desculpa, não é Hebreus 12, Atos 12. Acho que eu não recordei o texto de cor porque eu errei até o endereço. Ó, errando de novo. Não tem nada a ver com Atos 12. Oh, glória a Deus. Aqui, achei o texto. Nem Atos, é Romanos 12. Diz assim, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só essa parte que eu quero deixar. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está dizendo de três coisas: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tudo é para o cristão experimentar aqui na terra. Aqui na terra. A boa, a agradável e a perfeita. A boa vontade de Deus tem uma dimensão. A segunda, que é a agradável vontade de Deus, tem outra dimensão. Mas a perfeita vontade de Deus é uma dimensão muito alta. Poucas pessoas conseguem. E sabe como que é a perfeita vontade de Deus? É quando esse texto que eu li para vocês no começo é cumprido. De amar o inimigo e não ter encrenca com ninguém. Se você vive assim, vou dizer o que é não ter encrenca com ninguém. Não importa que falaram, xingaram, brigaram com você, nem zangado ficou. Entrou aqui, saiu aqui. Estou pronto para dar um abraço em quem está falando mal de mim. Quem está falando mal de mim, vem aqui dar um abraço. Mais ou menos assim. Se você chegou nessa dimensão, é essa a terceira dimensão da perfeita vontade de Deus. Amém? Dá para a gente chegar lá, será? Glória a Deus. Então eu quero orar com você, no nome do Senhor Jesus. E quero chamar aqui na frente as pessoas que precisam de oração, e principalmente você que entendeu essa palavra e vai dizer para você mesmo assim: olha, eu entendi, e a partir de hoje vou crescer nesse negócio, não vou mais deixar a velha natureza, o velho homem amarrar a minha vida, e vou viver de acordo com a vontade de Deus, na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus. Entendendo esse texto claramente, que Jesus disse: ame o seu inimigo e ore por qualquer um que estiver falando mal de você, reclamando de você. Porque falar mal é reclamar, reclamar é falar mal. Se alguém reclama, está falando mal. Se alguém está falando mal, porque está reclamando de alguém. Entendeu? Então não é esse negócio. Falar mal é levantar calúnia, isso é outra dimensão. Mas reclamar é falar mal.
E nós precisamos crescer nessa graça poderosa do Senhor. Amém? Então, se você entende isso para a sua vida, eu quero chamar você aqui para orar. E quero chamar aqui os nossos pastores, nossos líderes, para ministrar essa oração, no nome do Senhor Jesus. E enquanto estamos cantando, vamos estar orando e ministrando na vida de cada um dos irmãos.